Olá pessoal, tudo bom? Umas atividadezinhas de reforço aqui sobre movimentos variados. Nossa avaliação está chegando, né? E nós estamos trabalhando aí com movimentos variados. O que são os movimentos variados? São movimentos cuja velocidade variam com o tempo, né? Então, são movimentos com aceleração, com aumento de velocidade com o passar do tempo, ou com diminuição de velocidade com o passar do tempo. Quando eu tenho um aumento de velocidade, eu tenho um movimento acelerado, né? E quando eu tenho um movimento com diminuição gradativa de velocidade, eu tenho os movimentos retardados. E nós estudamos apenas movimentos variados uniformemente, ou seja, com um valor fixo de aceleração. Então, por exemplo, se eu tenho um automóvel, se eu tenho um veículo que acelera 2 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada segundo de movimento, a velocidade será incrementada de 2 metros por segundo. Ou seja, por exemplo, se ele partir do repouso, 0, 2 metros por segundo, 4 metros por segundo, 6 metros por segundo, 8 metros por segundo, 10 metros por segundo e assim sucessivamente, sempre aumentando de 2 em 2, no caso do movimento acelerado, ou reduzindo de 2 em 2, no caso do movimento retardado. Então, o movimento variado que nós estudamos agora até o momento é o MRUV, que é o movimento retilíneo, né, movimento em linha reta, com aceleração ou desaceleração constante. E MRUV tem umas equaçõezinhas aí, né? E a pergunta que nunca cala é sempre qual equação eu devo usar, né? É assim, depende da situação, depende do que você quer calcular, depende das informações que o problema te fornece, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui a primeira questão aqui. Um automóvel está a 36 km por hora. O motorista acelera, aumentando a velocidade até atingir 72 km por hora após 10 segundos. Então, após 10 segundos do começo do aumento de velocidade, começo da aceleração, ele atinge 72 km por hora. Determina a aceleração média, né? Uma questãozinha muito fácil. Então, tem uma velocidade inicial aqui, né? E depois de 10 segundos eu tenho uma velocidade final. Então nós sabemos que a velocidade final, que é o após 10 segundos, é 72 km por hora. Lembra que eu tenho que sempre passar, quando eu for calcular a aceleração, eu tenho que passar as velocidades de km por hora para metros por segundo. Então nesse caso aqui eu vou converter km por hora para metros por segundo, pegando o valor em km por hora e dividindo por 3,6, chego em 20 metros por segundo. E a velocidade inicial, que é 36 km por hora, eu vou dividir por 3,6, eu chego aí 10 metros por segundo. E o tempo já está em segundos, está tudo certo. Então nós temos aqui, né, unidades de comprimento em metro, tempo em segundo, então está tudo certo, tudo perfeitinho, tudo redondinho, para eu calcular a aceleração em metros por segundo ao quadrado. O por isso da necessidade da conversão de km por hora para metros por segundo, porque a unidade de aceleração que nós estamos usando é metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado, tá? Bom, tem as velocidades convertidas. Aceleração média, velocidade final menos velocidade inicial. Aqui já é o tempo total, né? O ΔT, T menos T0, né? Enfim, é um intervalo de tempo para que haja essa aceleração de 20 metros por segundo de 10 metros por segundo para 20 metros por segundo, ou de 36 km por hora para 72 km por hora. Substituindo os valores, velocidade final 20, velocidade inicial 10, por 10 segundos, eu chego aí a uma aceleração média de 1 metro por segundo ao quadrado. O movimento é acelerado porque deu uma aceleração positiva, e se a velocidade final é maior que a inicial, significa que a velocidade aumentou e o movimento é acelerado. Tá? Questãozinha bem básica, bem simples, né? Mas deu o que falar aí no começo. Questão 2. Um móvel parte do repouso e da origem das posições. São duas informações muito importantes, tá? E partindo de repouso e da origem das posições, ele vai acelerando 2 metros por segundo ao quadrado. Eu quero saber, após 10 segundos de movimento, a velocidade do móvel e a posição do móvel. Tá? Pessoal, parte do repouso supõe-se que ele esteja parado. No exato momento que eu dou start no meu cronômetro, que eu começo a cronometrar o movimento que eu quero analisar, ele está parado, né? Está parado em relação ao referencial, está em repouso em relação ao referencial. Ou seja, a velocidade inicial V0 é zero.
Quando parte da origem, quando eu falo em origem, é o ponto zero, onde está a minha referência para analisar o meu movimento. Então, quando ele parte da origem, parte do referencial, ou seja, ele parte da posição zero e vai acelerando 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a velocidade está aumentando 2 metros por segundo a cada segundo de movimento. E eu quero saber a velocidade do móvel após 10 segundos e a posição S final do móvel após 10 segundos também. Então, os dados importantes, não é meu problema, ele parte do repouso, a velocidade inicial é zero, parte da origem, posição inicial é zero e t igual a 10 segundos. O A é velocidade final é igual a velocidade inicial mais a t, boto os valores que eu tenho, 20 metros por segundo, não tem nem o que se apoquentar aqui. Depois nós temos a posição do móvel, a gente usa S igual a S0 vezes 0t mais o meio de AT quadrado. Mas como eu tenho todas as informações, né, basta eu substituir S0 por 0, V0 por 0, o tempo considerado é 10, a aceleração é 2, né? Isso aqui zera tudo, eu posso cortar 2 com 2, eu fico no final ali, né, com 10 quadrado. Então me dá uma posição final de 100 metros. Certo? Outra questãozinha também bem rápida aí. Personas, um móvel desloca-se em movimento acelerado, cuja velocidade é dada pela equação v igual a 2 mais t, em unidades do sistema internacional. Eu quero saber a velocidade inicial, a aceleração e a velocidade após 1 minuto de movimento. Está aqui a equação que descreve a velocidade deste móvel, específico dele, né, mostrando com que velocidade ele começa e qual é o aumento de velocidade por segundo, ou seja, qual é a aceleração que ele tem. Olha só, essa é a minha equação geral, v igual a v0 mais at. Se eu posicionar essa aqui embaixo, eu consigo, por correspondência de posição na equação, achar, né, e se na frente do t, lembra que o que vai na frente do t é a aceleração. Se não tem nada na frente do t, a aceleração só pode valer 1. Na equação da velocidade. Quando a equação da posição, lembra, é o dobro do que está na frente do t, o t quadrado. Né? Logo fica bem determinado aqui, né, velocidade inicial e aceleração. Está aqui, velocidade inicial 2 metros por segundo, aceleração metros por segundo ao quadrado. E para achar a velocidade após 1 minuto, lembra que esse 1 minuto tem 100 segundos, né, então tenho 2 mais 60, 62 metros por segundo, muito fácil, tá? Muito fácil. Questão 4. Um ciclista desloca-se em movimento variado, então, né, movimento cuja velocidade está aumentando ou diminuindo com o tempo, com velocidade dada por v igual a 20 menos 2t. Opa, menos 2t, ele está no movimento retardado, ele está freando. Né? Então aqui, está aqui dizendo que está movimento retardado também, e matematicamente, né, esse menos representa um significado físico, significa que ele está freando. A velocidade está diminuindo 2 metros por segundo a cada segundo. Determine o tempo até parar completamente. Parar completamente, outra informação fundamental, significa que a velocidade final vai ser zero. Ele vai entrar em repouso em relação ao referencial. Então está aqui meu ciclista, 20 metros por segundo. Ele está freando, para chegar a um ponto que ele vai parar. Quanto tempo, né, leva para ele parar completamente? Lembra, quando ele para completamente, a velocidade final é zero. Então para completamente. Quando o ciclista para completamente, a velocidade final é nula. Substituindo tudo na equação, eu fico com 0 igual a 20 menos 2t. Lembra, eu botei a velocidade final no lugar aqui da equação do v. Isolando o t, eu tenho um tempo de 10 segundinhos. Muito fácil, muito tranquila essas questõezinhas de MRV, e na prova, né, vai cair uns mumuzinhos desse aqui, tá? Pode ser que caia algo mais elaborado, pode. Então, né, eu aconselho vocês a darem uma olhada também nos exemplos, né, nas atividades da lista principal que nós resolvemos. Algumas que eu tentei, né, solicitei para vocês resolvessem lá. Então vocês vão dar uma olhada naquela lista bonitinho. E as questõezinhas da prova, pode ser questõezinhas como essa aí, um mumuzinho, rapidinhas, sem muita enrolação. Tchau pessoal, era isso.
Até a próxima. Até a prova.